Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 91, versículos 9 e 10, que diz: Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Para termos o entendimento do texto que lemos, primeiro precisamos ter o discernimento do que estamos tratando, pois há uma condição específica revelada para que nenhum mal e nenhuma praga chegue até nós e à nossa casa. Temos que ter cuidado, ou seja, ter vigilância, sabedoria e discernimento para saber ouvir a voz do Senhor, para não cair no laço do passarinheiro. Passarinheiro era uma figura utilizada por Deus para fazer referência a qualquer descrente em Israel, que tinha a lei de Deus em seus lábios, mas longe do coração, como descrito no livro de Isaías, no capítulo 29, no versículo 13, que diz: Diz o Senhor, este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em coisa aprendida por rotina. Também vemos Jeremias em seu livro, no capítulo 5, no versículo 2, dizer que ainda tinham que tomar cuidado com os que falavam falsamente. Observe. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo, falsamente juram. O profeta Oséias, ao apresentar o juízo de Deus pela apostasia de Israel e deixar expresso que a tribo de Efraim voltaria ao Egito e sucumbiria ali, deixou registrado que Deus sondou os profetas de Efraim e os achou em falta, comparando as suas palavras com o laço que compunha as armadilhas dos caçadores de pássaros, descrito no capítulo 9, no versículo 8 de seu livro, que diz: O profeta, junto ao meu Deus, é a sentinela de Efraim, mas o profeta é como um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos, um inimigo na casa do seu Deus. O profeta Jeremias também fez uso da figura do laço aos que se misturavam com o povo e corrompiam com o engano, descrito no capítulo 5, nos versículos 26 e 27 do seu livro, que diz: Porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando como quem arma laços, põem armadilhas com que prendem os homens. Como uma gaiola está cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. Ao fazer o uso da figura do laço, Jeremias descreveu a nação de Israel como composta por homens injustos. Tanto os homens comuns quanto os príncipes estavam em igual condição. Desconheciam, desobedeciam a palavra de Deus. Os profetas, que tinham a incumbência de serem atalaias, avisando o povo segundo o que Deus ordenava, eram prevaricadores, não desempenhavam o seu papel. Os que armam ciladas e se gloriam na multidão das suas riquezas, refere-se aos filhos de Israel, pois eles eram os loucos que se gloriavam da carne, dizendo, mesmo tendo por pai Abraão, faziam da carne o seu braço, conforme profetizou Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, sendo eles comparados à perdiz, descrito no mesmo capítulo 17 de Jeremias, no versículo 11, que diz: Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio de seus dias as deixará, e o seu fim será um insensato. Porém, Samuel disse: Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor?
Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Descrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. O objetivo do laço, da armadilha do passarinheiro, é desviar o homem dos preceitos e dos princípios de Deus. Não podemos esquecer da peste perniciosa, praga mortal ou destruidora. As pestilências eram muito temidas nos tempos bíblicos. Os povos do Antigo Oriente Próximo não contavam com água tratada e nem tinham um controle real e eficaz de alimentos contaminados. Também não havia medidas apropriadas de higiene. Tudo isso facilitava a propagação de doenças a todo tempo. Muitas vezes, as pestes também serviam como instrumentos do juízo de Deus sobre os pecadores impenitentes. Mas, quando havia arrependimento, tudo era resolvido. Isso trata diretamente da obediência, pois, mesmo em condições desfavoráveis, para nós hoje conhecidas, para a época era algo que revelava a grandeza do Senhor. Como a obediência se tornou algo muito pejorativo em nossos dias, pois muitos acreditam em posses e, como vimos anteriormente, na força de seu braço, não mais em Deus como centro da sua vida e não mais em ouvir a sua voz, as pragas se tornaram maiores, mesmo em condições favoráveis de higiene. Pois ainda vemos o terror noturno, a seta que voa de dia, a peste que anda na escuridão e a praga que destrói ao meio-dia. Tudo condicionado à não compreensão da obediência ao Senhor e à sua palavra. Pois, se permitirmos ser alimentados com o medo, os traumas, as feridas da alma, a religiosidade e todo tipo de encantamento na mente, ficaremos à mercê de tudo aquilo que não queremos passar. E ainda ficaremos presos diante de uma prisão sem grades, achando que estamos fazendo a vontade de Deus, mas na verdade estamos fazendo a nossa vontade, porque começamos a acreditar naquilo que estão nos falando e não mais nas promessas de Deus estabelecidas em nós pela palavra, pois ela é clara quando diz na carta aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E sendo assim, temos que praticá-la no nível de entrega, de fé e de confiança. Pois ainda que possamos imaginar tudo isso em um ambiente físico, a nossa guerra é espiritual. E para isso, Paulo descreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 4 a 6, nossa ação, nossa prática diária, que diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estaremos prontos para punir toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. A mente é o nosso campo de batalha, e o inimigo muitas vezes quer introduzir fortalezas através de argumentos, terror noturno, suspeitas e dúvidas a respeito de nós mesmos e de outros, e até mesmo a respeito à palavra e à promessa que nos foi feita. Não devemos dar ouvidos ao diabo. Observe o que Jesus disse no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 44 sobre ele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Por isso, temos a convicção da condição dada no texto inicial, que para compreendermos este princípio e viver nessa segurança perpétua, temos que fazer do Senhor nosso refúgio e do Altíssimo nossa habitação. Se temos o entendimento de sermos o templo do Espírito Santo, está na hora de assumirmos quem somos e fazer do Senhor nosso refúgio
e habitação, pois é nele que estaremos seguros. Por isso que no livro de Salmos, no capítulo 127, versículo 1, declara: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ao compreender essa verdade, nada mais pode permanecer da maneira que está. Tudo será transformado, mexido, retirado do lugar e limpo, pois onde o Senhor está, a cada manhã tudo se faz novo. Pois sempre será nos momentos de grande dor, de grande aflição e de grandes decisões que o crescimento acontece. Pois é no Senhor a sua segurança, a sua fortaleza, o seu porto seguro e a sua renovação e restauração. Não aceite mais essa condição que está vivendo. Ainda que não veja, confie. Ainda que não enxergue, continue semeando. Ainda que pareça que nada está acontecendo, continue crendo. Ainda que veja tudo seco e morto, profetize. E ainda que pareça impossível, descanse no Senhor, pois é lá o nosso lugar de refúgio e habitação. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos pela oportunidade de entregarmos, Pai, as nossas primícias, de entregarmos estas primeiras horas, de consagrarmos este dia, consagrarmos tudo aquilo que temos e que somos, consagrarmos todo o nosso ser, consagrarmos, Pai, todo o fruto das nossas mãos, consagrarmos, ó Pai, tudo o que o Senhor tem, Pai, prometido para nós, consagrarmos, Senhor, sonhos, projetos, planos e tudo aquilo que nasceu no seu coração e foi transportado para o nosso. Consagramos tudo diante de Ti, Pai, para que nenhum tipo, Senhor, de seta, dardo, laço ou qualquer tipo de investida de Satanás possa gerar qualquer tipo de medo e este medo aprisionar. Antes, seja tudo agora cancelado, anulado, desfeito, repreendido e expulso, porque, Senhor, neste dia assumimos, Pai, esta condição que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, que é através de Ti, Senhor, que podemos todas as coisas, que através da Tua presença, do Seu amor, da Sua graça e da Sua glória, que são revelados, Pai, todos, ó Pai, todos estes mistérios que, Pai, diz na Sua palavra. E é por isso, Senhor, que nós somos gratos. Então que venha o Seu reino, que seja estabelecido o Seu querer, e que hoje, Pai, o Senhor marque, Pai, este dia como dia, Senhor, de novidades, dia de restauração, dia de cura, dia, Pai, em que uma fé sobrenatural está sendo gerada, dia, Senhor, em que as decisões serão tomadas, dia, Pai, em que a Sua palavra, Senhor, será vista, Senhor, observada, vivida e, ó Senhor querido, a Sua palavra revelará a Sua glória aonde estivermos. Muito obrigado, Pai. Somos gratos por esse dia. Obrigado pela Sua presença, obrigado pelo Seu amor. Assim, Pai, nós oramos agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.